futebol, pelo menos apresentado contra o Grêmio, foi melhor do que nos outros jogos, o que dá uma esperança ali que o Bahia vai conseguir ser talvez o menos pior dessa turma ali, que está brigando contra a degola. Você disse que a rodada foi média e eu concordo, assim, foi uma rodada média para o Bahia, só que foi um médio tendendo para o ruim, muito por conta dessa derrota do Vasco, que eu acho que pressiona não só o Bahia, como todos os times ali daquela região da tabela, né? E obviamente daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nos números. Eu diria que esse empate do Santos também eu queria muito que o Cuiabá tivesse vencido essa partida hoje, porque eu acho que o Cuiabá chegando no 43 chegava em Salvador um pouco mais tranquilo também, mais sossegado. Não vai conseguir ainda ter essa tranquilidade e o Santos acabou conseguindo um pontinho que colocou ele, inclusive, à frente do Bahia na tabela. Mas, de fato, existem resultados a se comemorar na rodada, do ponto de vista do torcedor do Bahia. E, em relação a desempenho, eu concordo com você também, Fábio, que o jogo contra o Grêmio deixou, sim, um, uma imagem positiva, né? Em relação ao desempenho, algo que vinha faltando ao Bahia nos últimos jogos. O Bahia perdeu jogos onde atuou mal e agora voltou a apresentar um futebol que agrada um pouco mais, embora o resultado não tenha vindo. E aí vem toda aquela questão, né? Quantas vezes o Bahia se apresentou bem e não conseguiu resultado, e nos últimos jogos, até nos que venceu aqui contra o Inter, contra o Fortaleza, não se apresentou tão bem assim, mas conseguiu o placar, que era muito mais importante. Nessa fase do campeonato vale muito mais o placar, né? Os 3 pontos do que uma boa atuação. Mas é claro que também não dá para ignorar o fato do Bahia ter se apresentado bem, ter sido até em alguns momentos superior ao time do Grêmio. Eu acho que se o Bahia tivesse vencido aquela partida, não seria nada fora do normal, pelo que foi o jogo. E, obviamente, isso traz uma expectativa ao torcedor do Bahia que esse rendimento que o Bahia apresentou contra o Grêmio possa se repetir em partidas e que ele venha acompanhado de um bom resultado, né? A começar por quinta-feira, contra o Cuiabá. Esse jogo contra o Cuiabá se tornou novamente uma final para o Bahia. Muitas vezes a gente pensou que o Bahia teria um pouco mais de tranquilidade quando ganhou 3 partidas seguidas e poderia começar a olhar para as partidas não como finais, como jogos importantes, obviamente, mas não aqueles jogos assim absurdamente decisivos que se perder é o fim do mundo. Mas a realidade da tabela do Campeonato Brasileiro não permite, né? Não dá um sossego ao Bahia e nem aos adversários diretos ali daquela região da tabela, né? Então, novamente, quinta-feira, uma final, assim como foi o jogo contra o Inter, assim como foi o jogo contra o Fortaleza, assim como foi o jogo contra o Vasco, contra o Santos, enfim. Eu já tô cansado de final, assim, tipo, de jogo importantíssimo, né? E quinta-feira tem tudo para ser um jogo, além de tudo, tenso, porque eu estava assistindo agora, né? Esse Cuiabá e Santos, assim, é um jogo típico, né? De um time de zona de rebaixamento, não de zona de rebaixamento, mas da briga, né? Pressionado demais pela tabela e pela torcida, contra um time que parece que sabe, né? Encardir o jogo, parece que sabe deixar o jogo ainda mais tenso para o adversário que está precisando do placar. Então, quinta-feira, Fonte Nova, obviamente, vai ter um bom público e o torcedor do Bahia vai precisar empurrar muito, porque o resultado é muito importante. Vai precisa demais desses 3 pontos contra o Cuiabá para ter alguma tranquilidade, não uma tranquilidade absoluta, longe disso,